A história de Anás e Caifás, os sacerdotes que desempenharam um papel central no julgamento e na condenação de Jesus Cristo, é um capítulo profundo e impactante da narrativa bíblica. Como líderes religiosos de Jerusalém, eles ocupavam posições de autoridade no Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, e estiveram diretamente envolvidos nas decisões que levaram à crucificação de Jesus. Neste vídeo, vamos entender quem foram Anás e Caifás, seus papéis na estrutura religiosa e política da época, e como suas ações refletem a tensão entre a autoridade religiosa e a missão divina de Jesus. Por meio dessa análise, compreenderemos melhor as motivações e os eventos que resultaram na entrega do Filho de Deus às autoridades romanas. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Na época de Anás e Caifás, o povo de Israel vivia sob o domínio do poderoso Império Romano. Os romanos controlavam a região, mas deixavam que os líderes judeus cuidassem das questões religiosas e culturais. O principal grupo de líderes judeus era o Sinédrio, um conselho formado por anciões, escribas e sacerdotes, sendo o sumo sacerdote a maior autoridade religiosa do povo. Anás e Caifás eram dois dos homens mais influentes dessa época. Anás tinha sido sumo sacerdote, mas mesmo depois de deixar o cargo, ele continuava muito respeitado e tinha grande influência sobre o Sinédrio e o povo. Caifás, seu genro, assumiu como sumo sacerdote e ficou no cargo por muitos anos, mostrando que sabia como agradar tanto os romanos quanto os líderes religiosos judeus. Juntos, Anás e Caifás formavam uma dupla poderosa, tomando decisões importantes sobre a vida religiosa e política de Jerusalém. Naquele tempo, o povo judeu vivia com muita esperança e ansiedade. Eles esperavam que Deus enviasse o Messias, um libertador que tiraria o povo da opressão dos romanos. Porém, para os líderes religiosos, essa ideia de um Messias causava preocupação. Eles temiam perder sua posição e o controle caso alguém viesse e gerasse uma grande revolta. Foi nesse contexto que surgiu Jesus, um homem que pregava sobre o reino de Deus, fazia milagres e atraía multidões. Sua mensagem e suas ações começaram a incomodar os líderes religiosos, pois Jesus desafiava muitas das tradições que eles defendiam e denunciava a hipocrisia de alguns. Anás, mesmo não sendo mais o sumo sacerdote oficial, era como um mentor nos bastidores e participou ativamente no julgamento de Jesus. Já Caifás, como líder oficial, teve o papel principal no plano para prender e condenar Jesus. Os dois acreditavam que, eliminando Jesus, estariam protegendo a religião e o povo de uma possível confusão ou até de um conflito com os romanos. A parceria entre Anás e Caifás foi decisiva para levar Jesus à cruz. Eles viram em Jesus uma ameaça à ordem que eles tentavam manter e se uniram para acabar com o que consideravam um perigo para sua autoridade e para o sistema que eles comandavam. A prisão e o julgamento de Jesus foram planejados de forma cuidadosa por Anás e Caifás. Eles temiam que a crescente popularidade de Jesus causasse uma revolta entre o povo, o que poderia levar os romanos a intervir com violência. Por isso decidiram agir rapidamente para resolver o que para eles era um problema. Jesus foi preso à noite no jardim do Getsêmani, logo após a última ceia com seus discípulos. Ele foi levado primeiro para a casa de Anás, onde começou a ser interrogado. Anás queria encontrar algum motivo para acusar Jesus, mas não conseguiu nada de concreto.
Mesmo assim, o interrogatório foi usado para intimidá-lo e preparar o terreno para o julgamento oficial. Depois, Jesus foi levado a Caifás e ao Sinédrio. Durante esse julgamento, buscaram testemunhas para acusá-lo, mas as declarações eram contraditórias. Foi então que Caifás fez uma pergunta direta a Jesus: "Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito?" Quando Jesus confirmou ser o Filho de Deus, Caifás rasgou suas roupas como sinal de indignação e acusou Jesus de blasfêmia, um crime que, segundo a lei judaica, era punido com a morte. Embora o Sinédrio tenha condenado Jesus, eles não tinham autoridade para aplicar a pena de morte, já que essa decisão precisava da aprovação dos romanos. Por isso entregaram Jesus a Pôncio Pilatos, o governador romano, acusando Jesus de se declarar rei dos judeus, o que poderia ser interpretado como uma ameaça ao poder de Roma. Pilatos, inicialmente, não encontrou culpa em Jesus e tentou libertá-lo, mas Anás, Caifás e outros líderes religiosos pressionaram, dizendo que permitir Jesus continuar seria um perigo para a paz e para a lealdade ao imperador romano. Temendo uma revolta, Pilatos cedeu e autorizou a crucificação. Ao longo desse processo, fica claro que Anás e Caifás estavam mais preocupados em proteger sua posição e manter a ordem do que buscar a justiça. Para eles, Jesus era uma ameaça que precisava ser eliminada a qualquer custo. O que eles não sabiam é que, ao condenarem Jesus, estavam cumprindo um propósito muito maior: o plano de Deus para a salvação da humanidade. A história de Anás e Caifás ensina sobre os perigos da hipocrisia religiosa, do medo de perder poder e de colocar interesses pessoais acima da verdade. Embora tivessem grande conhecimento da lei e das profecias, eles falharam em reconhecer o Messias que tanto esperavam. Mesmo assim, Deus transformou seus atos em um meio para realizar sua vontade, mostrando que, mesmo diante da injustiça e do pecado humano, seu plano de redenção prevalece. A história de Anás e Caifás nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. É um alerta para não sermos como eles, mas buscarmos sempre aceitar a soberania de Deus. Que essa história inspire as pessoas a terem uma fé verdadeira, colocando Deus sempre em primeiro lugar. Afinal, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele ressuscitou e trouxe esperança de vida eterna para todos que nele crerem. Que todos possam viver essa verdade com humildade e gratidão, reconhecendo que, mesmo diante dos erros humanos, o plano de Deus sempre prevalece. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.